E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu quero mostrar a respeito de linhas diretrizes, como construir o desenho de um rosto, na verdade como copiar um rosto, né, passar para uma folha em branco um rosto usando apenas linhas diretrizes, para a gente não fazer somente no olhômetro, sabe aquela coisa de olhar e fazer igual? É sempre muito complicada quando se trata de um retrato, porque no retrato a gente tem várias coisas que precisam ficar idênticas, então quanto maior o número de referências a gente tem para copiar um retrato, melhor vai ficar o nosso desenho, tá? Então não vamos perder muito tempo aqui falando e vamos já fazer. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou traçar algumas linhas em pontos que eu considero importante aqui no rosto. Então, por exemplo, na altura dos olhos, eu vou pegar de ponta a ponta do olho, tá? Vou considerar mais a ponta e vou traçar uma linha. Outra linha aqui na altura do nariz, só que eu vou considerar a parte mais larga do nariz, que é aqui e aqui. Então vou colocar a régua aqui e vou traçar. Eu vou usar um lápis, eu estava usando o lápis 2B, mas eu vou usar um lápis 6B para poder fazer um traço bem escuro, para ficar bem visível no vídeo. Tá? Aqui ó, vou reforçar o outro de cima, porque fica melhor para você ver, tá? Aqui. Agora na boca, pegando de ponta a ponta da boca, tá? Não vou me preocupar com a divisão do lábio, eu tô preocupado apenas com a ponta, tá? De onde a boca começa até onde ela vai, ok? Então, olho, nariz, boca e agora uma linha pegando o rosto aqui bem no centro, todo o rosto. Aqui, na verdade, eu não vou copiar tudo, eu vou copiar apenas os olhos, nariz e boca e o formato do rosto aqui por causa de questão de tempo, de vídeo e tudo mais, e assim fica mais prático também porque é o que eu quero realmente mostrar. Se você não viu as outras aulas que antecedem a essa, a gente criou uma playlist aqui no nosso canal que tem todas as aulas e aqui nos cards, aqui se você clicar no izinho que tem aí no canto da tela, você também tem acesso a todas as aulas. Bom, agora todas essas linhas que eu tracei aqui, eu vou traçar aqui. E como que eu vou traçar? Eu vou primeiro fazer a linha do meio, tá? Que é a linha do rosto. Se eu quiser fazer isso precisamente, eu tenho que pegar a medida aqui certinho, tá? Bom, vamos fazer a coisa direito, vai. Vou pegar essa linha aqui, ó, 11 centímetros. Não, na verdade ela tá mais daqui para cima porque eu não fui até embaixo, né? 11 centímetros. Então, aí eu vou medir aqui 11 centímetros. Vou jogar esses 11 aqui em cima também. E aí vou fazer o traço. Ok. Aí agora eu vou pegar essa folha, vou pegar uma outra folha branca e aí eu vou medir aqui, ó. Eu poderia medir com a régua, mas com a folha eu acho mais fácil, tá? Eu pego o começo da folha aqui e vejo onde passa a linha 1, linha 2 e linha 3, tá? 1, 2 e 3. E aí vou jogar aqui, começo da folha com o começo certinho. Marco as 3, vou marcar do lado de cá também. E aí vou fazer as 3 linhas, sendo essa primeira aqui a da boca, a segunda do nariz e a terceira dos olhos. Ok, então agora tudo que eu tenho traçado aqui, eu tenho aqui. E aí agora eu vou começar a pegar as medidas, tá? Vamos pegar primeiro da boca. Eu vou fazer com um lápis 2B. Como que eu faço? Eu coloco a folha, aquela folha em branco, né? A folha que eu estou usando de medida, eu coloco aqui na linha, na primeira linha, marco a linha do meio e marco onde a boca tá passando aqui, ó. E a outra parte também. Aí venho e jogo aqui. Ok, então o tamanho da boca aqui eu já tenho. Agora a altura. Vou pegar a linha como referência sempre, onde está dividindo a boca aqui, ó.
onde a boca termina aqui embaixo e onde ela está passando aqui em cima, certo? Marco todas essas partezinhas e jogo aqui. Vou na linha do meio, marco a parte de cima, a parte de baixo e a parte inferior aqui da boca, né? Pronto. Agora, baseado nisso, eu consigo já construir o desenho da boca, porque eu já tenho um parâmetro de medição. Então, como que eu faço? Eu observo lá, já vejo que essa linha sai daqui, vai vir aqui. Ok. Aí aqui sai a parte de baixo da boca. Essa parte que eu marquei, na verdade, é essa parte aqui mais escura, mas por dentro tem o lábio, né? Então eu marco essa parte mais escura e o lábio passa um pouquinho mais por dentro aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. Deixa eu só dar uma engordadinha nele aqui. Agora aqui, essa parte, eu tenho que observar sempre. O que acontece aqui desse ponto que eu marquei? A linha sobe, depois ela desce. Então a linha sobe, depois ela desce. Ela vai descer aqui. Então aí, as linhas diretrizes ou os pontos que eu vou fazendo, ajuda simplesmente eu ter uma visão melhor do que eu tenho que construir. Então tá aqui. Tá aí, a boca tá feita. A boca aqui tá feita. Agora o nariz. Vamos pegar uma parte branca aqui da folha, vamos medir a linha do meio e onde passa o nariz. Ok, a largura dele. Então, a linha do meio e onde passa o nariz. E aí eu vou observar aqui o desenho do nariz, tendo como referência essa linha que eu já marquei. Ó, eu posso pegar também a base do nariz aqui, ó, para eu ver exatamente onde ele está passando em relação a essa linha. Tá vendo? Aqui a gente tem a noção exata. Então daí agora é observar o desenho dele. Ou seja, é uma forma de desenhar livre porque eu tenho que ir observando as linhas, né? As formas, porém é uma liberdade de traço um pouco limitada porque eu tenho medidas a serem observadas. Então, facilita a construção. Aí aqui vai subir, essa partezinha aqui é um pouquinho mais gordinha e aqui vem aqui para dentro. Aí aqui essa vem, sobe. Deixa eu fazer primeiro a de fora porque daí eu tenho uma noção melhor. Então tá aqui, as linhas básicas do nariz tá aqui. Agora vamos pegar os olhos. Pegar toda essa extensão do olho aqui, ó. Vamos fazer um olho de cada vez para não confundir demais, né? Então vamos pegar essa linha aqui, aqui, aqui. Tudo que cruza com essa linha horizontal, eu marco. Porque daí eu tenho uma noção do tamanho do olho. E aí venho aqui, a linha do meio com a linha do meio, e aí vou marcar onde o olho vai passar, a íris e o final do olho, tá? Então tá aqui, eu já sei onde o olho vai estar passando. Vamos já pegar o outro olho, mesmo esquema. Vou colocar aqui a linha, poderia já ter medido tudo de uma vez, né? Mas eu quis fazer assim mais para não complicar. Ó, aqui também tem essa linha que eu poderia ter pego aqui também, né? Aqui é o final. Tá? O importante é você entender a medida que você está fazendo. Não existe uma regra. Isso aqui fui eu que meio que inventei na época que eu comecei a desenhar. Eu tinha muita dificuldade de copiar totalmente à mão livre os retratos, porque sempre escapava uma coisa ou outra. E aí eu
fui inventando essas linhas para eu construir meus desenhos. Aí depois veio outros recursos, né, como mesa de luz, decalque e tudo mais. Agora eu vou pegar a altura desse olho, então eu vou pegar bem aqui, ó, no meio da íris, né, marco a linha, parte de baixo, parte de cima. E já marco a pálpebra, já marco a sobrancelha também, tá? Então essa aqui é a linha referência. Parece confuso, mas quando você começa a fazer você vai entendendo. E aqui marco a parte de baixo, parte de cima do olho, pálpebra e sobrancelha. Tá? Então aí agora a partir disso eu consigo construir o desenho do olho. Vamos lá. Observando, claro, o formato certinho, né? A linha da pálpebra aqui vai passar aqui. Isso aqui estimula muito a percepção, porque você precisa prestar atenção em cada traço, em cada medida para não se perder. Então tá aqui. Sobrancelha, vamos traçar algumas linhas. Onde ela começa? Ela começa aqui, ó, bem no rumo de onde o olho começa. Aí ela sobe e onde ela para de subir e começa a descer. Bem aqui, ó, no final do olho, tá? E onde ela termina? Aí esse ponto aqui eu vou ensinar um macetezinho para você entender como é que acha. Então tá. Aí agora eu vou fazer esses mesmos traços aqui. Começo do olho e fim do olho. E agora, baseado nisso, eu vou pegar a altura da sobrancelha. A linha, a base e o término dela em cima. Então vamos lá. A linha, a base e o término dela em cima. Na outra, a linha, a base e o término dela em cima. Mesma coisa aqui. A linha, a base e o término dela em cima. Ok, então dentro disso eu já consigo construir a sobrancelha, ó. Porque aqui a gente já tem os pontos que permite fazer o traço da sobrancelha. Só que daí até onde ela vai? Vamos achar o final dela. Para eu achar esse final dela é bem simples. Eu vou colocar a ponta do papel no ponto que eu quero achar. A ponta no ponto. A ponta, e aí eu marco a linha vertical e a linha horizontal, ok? Aí vem aqui, linha vertical com vertical, horizontal com horizontal, a ponta do papel vai dar exatamente aonde a sobrancelha termina. E esse tipo de medida que eu acabei de explicar aqui, você pode achar qualquer coisa, tá? Então tá aqui a sobrancelha feita, agora o outro olho, o mesmo processo. Vamos lá.
Outra maneira de fazer a sobrancelha, sem ser fazendo essas linhas aqui, é também fazendo assim, quer ver? Você usar o lance da ponta do papel. Então, por exemplo, eu quero ver onde a sobrancelha começa, onde ela para de descer, né? Ó, ela sobe, o ponto alto dela, e aí ela começa a descer, onde ela termina. Eu posso pegar aqui, ó, a ponta da folha no ponto que eu quero achar, marco linha vertical e horizontal e pronto. Esse é o começo da sobrancelha. Aí eu vou jogar aqui, começo da sobrancelha. Eu gosto mais do outro jeito de fazer, eu acho mais rápido, não sei. Esse outro agora aqui. Aí eu vou jogar lá. Segundo traço com segundo traço. Aqui, ponta. E a mesma coisa agora para achar o final. Ó, caiu aqui bem na mesma, porém aqui é outro. Então é esse e esse. Como a minha folha vai ficando cheia de traço, eu sempre faço algumas marcações para eu não me perder. Então tá aqui, pronto. Então aí agora em cima disso, deixa eu tirar a referência aqui para eu olhar, eu construo o desenho da sobrancelha. Como aqui eu já tinha marcado, fica mais fácil para eu desenhá-la. Aqui ela é um pouco mais alta e depois ela desce. Então tá aqui, fiz a sobrancelha usando um outro método, tá? Mas tá aqui do mesmo jeito. E agora para fazer o contorno do rosto, agora para a gente finalizar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na altura dos olhos, na linha da altura dos olhos, eu vou fazer a marcação. Então eu vou pegar linha do meio, onde o rosto termina, onde o rosto termina. Então eu jogo lá, linha do meio, o rosto termina aqui, o rosto termina aqui. Linha do nariz, o rosto termina aqui e aqui. Eu jogo lá. E a última, que é a da boca, o rosto termina aqui e aqui. Aqui e aqui. E claro, agora a parte de baixo, né? Apesar de que ela tá com a mão aqui, mas dá pra gente ver que o rosto termina aqui. Então tá aqui a linha e o queixo. A linha e o queixo. Ok? Então aí dentro disso eu já consigo fazer, claro, observando sempre a referência para ver o movimento que essa linha faz, né? Ó, aqui, por exemplo, ela tem uma leve curvinha que vem aqui e depois encontra aqui. E aí depois que ela passa da linha, ela já começa a vir. Essa parte aqui ela tem o queixo um pouco mais largo, talvez por causa da mão, mas não importa, que eu quero só construir o rosto. Agora o outro lado, ela tem o queixo aqui um pouco mais largo. E vai vir aqui. E aí ela abre, fazendo a curva. E aqui ela sobe já abrindo aqui. Ok? E tá feito. Aí quero fazer a linha do pescoço. Jogo aqui. A outra linha. Ah, digamos que eu fico na dúvida onde essa linha vai. Só para você ter um exemplo. Eu posso usar aquele lance da ponta do papel, lembra? Ah, sei lá, eu quero achar exatamente esse ponto. Eu venho aqui, deixa eu achar um lado limpo da folha. Coloco aqui, ó, a ponta do papel. No ponto que eu quero achar, marco as duas linhas que me são referência. E coloco aqui as referências. E tá aqui o ponto que eu quero achar. Esse ponto que eu quero achar, que é esse, já me mostra que aqui eu ia fazer o pescoço no lugar errado, tá vendo? É mais pra cá, e aqui ela já começa a curvar aqui. Ou seja, esse lance da ponta do papel você pode achar o que você quiser, é bem interessante, tá?
E é isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você disser, e se eu tiver que ampliar a foto? Aí ou você amplia a sua referência, né, na impressão, ou você mede o quanto que você quer ampliar. Se eu quero ampliar o dobro, eu faço essa medida 2 vezes, mas confesso que dá muito trabalho fazer isso. Eu prefiro imprimir do tamanho que eu quero desenhar e tirar já as medidas exatas, ok? Mas eu uso também outros métodos de traçado. Espero que essa videoaula tenha sido útil aí para você, e se você curtiu, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações de ser avisado. Lembrando que também a gente tem o nosso curso de desenho, que a gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder participar, onde você pode ver assuntos como esse e muitos outros com muito mais profundidade e acompanhamento individual a cada aluno dentro de um grupo fechado no Facebook. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!